Boa tarde. Boa tarde. Que bom ver vocês aqui mais uma vez nessa tarde. E é uma tarde muito especial também, porque hoje nós encerramos um programa a nível mundial de 10 dias de oração. Eu mencionei aqui na semana passada e estivemos durante 10 dias buscando a Deus, orando a Deus através de uma apostila. Alguns de vocês receberam ela de forma física, outras receberam ela de forma digital. O importante é que nós nos aproximamos de Deus através da oração, através da comunhão, e isso faz bem para nós, para nossas vidas, para os nossos planos e projetos. E eu queria, nessa tarde, trabalhar um pouco com vocês sobre a oração, orando com ousadia. E se eu perguntasse para você nessa tarde, o quanto você orou nessa semana? Aliás, eu vou fazer diferente. Se você pudesse pegar uma balança, imagina uma balança aí, e colocar sobre essa balança a sua vida de oração, quantos quilos pesaria a sua vida de oração? Será que seria um peso assim grande ou seria um peso assim mais leve, peso pena, peso pesado? Qual é que seria a situação da sua vida de oração? E algumas coisas que você ora e você assim, eu vou orar, mas eu não sei se Deus vai responder, eu não sei se é vontade de Deus, eu vou orar por orar. Será que acontece isso também na sua vida? É para a gente pensar um pouco sobre a vida de oração. E eu sempre digo que a vida de oração ela é um exercício físico. Se você pratica, você vai ficar forte, vai ficar aí um camarada bem robusto. Agora, se você não pratica esse exercício, a sua vida espiritual se torna uma vida raquítica, uma vida fraca. E como é que tem sido, ultimamente, esse exercício na sua vida? São perguntas para a gente pensar, refletir, como é que tem sido a nossa caminhada, a nossa jornada. E esse tema é interessante porque a gente vai ver, vai perceber aqui, dentro da história, do enredo, da narrativa bíblica, de pessoas, homens e mulheres, que oravam e oravam de verdade. Não era aquele negócio, eu vou orar, mas não... Era uma oração realmente que passava do teto. E sabe, às vezes eu, andando nessas andanças, mundo afora, eu percebo que a igreja ou os cristãos, eles até acreditam no poder da oração, mas não a desenvolvem, ou seja, não praticam esse poder. E no mundo cristão existem aí muitas literaturas, muitos livros. Eu até convido você a trabalhar com esses livros. Aqui eu até trouxe aqui algumas capas de alguns livros, talvez vocês já leram ou ouviram falar de alguns autores, de materiais cristãos que fazem com que a gente venha aprofundar a nossa caminhada na vida de oração. Aí tem os autores, o autor, acho que a questão de oração é o Stormy Omartian, que eu acho que é o mais conhecido de todos, né, que fala o poder de uma vida de oração. Mas eu gosto muito desse autor, o Philip Yancey, que fala a oração, ela faz alguma diferença na sua vida? Então tem vários livros que fazem com que a gente realmente entenda a necessidade de oração. E um último filme, esse filme eu convido você a assistir, eu não sei nem se tem no Netflix, mas você vai achar ele no YouTube, que é o Quarto de Guerra. Quando tudo na vida se despedaça, aí o pessoal ali, essa é mais questão de família, eles vão para o quarto orar, vão buscar a Deus. Então tem muito material, muita coisa para você aprofundar a sua caminhada. Eu estimulo demais a você fazer esse tipo de investimento na sua vida. E dentro do livro do Philip Yancey, tem essa citação, pode passar para a gente, falando sobre a oração, que dizendo que a oração convida Deus a vir para o meu mundo e me introduz no mundo de Deus. Seguindo esse padrão, olha só, procura formas de juntar os dois mundos, o de Deus e o meu, para deixar que se tornem um só. Que mundo você acha que deve se tornar, que a sua vida deve aí realmente abraçar? É, obviamente, o mundo de Deus. Então, a oração, ela faz isso com a sua vida, com a nossa vida. E muitas vezes nós não temos levado muito isso a sério.
E aí, dentro disso, a Bíblia, esses textos, você pode até anotar, o próximo texto é o texto de Tiago, 4, verso 3, diz que as pessoas, quando pedem, não recebem. Por quê? Você já orou por alguma coisa e você não recebeu? E aí Tiago responde, não recebem, pois pedem por motivos errados. Ou seja, existem orações que nós fazemos onde nós não obtemos resposta, e a resposta está aí, porque a gente pede por motivo errado. Mas será que, será que é vontade de Deus que as orações não sejam respondidas? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas vamos passar um próximo estímulo. É um outro estímulo de Jesus agora. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Então Jesus me estimula assim, não, vamos orar, vamos buscar, vamos, clamar a Deus. E as coisas vão acontecer. E aí me faz lembrar uma oração muito conhecida na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, a vossa vontade. A oração tem que estar atrelada a isso, né? A vontade de Deus. A gente ora por alguma coisa que não é vontade de Deus. Aí Deus, opa, peraí, isso não vai ser muito legal para você. Mas o ponto é o seguinte, nós, muitas vezes, não recebemos porque nós não oramos. E aqui tem um pensamento, eu gosto muito desse pensamento, se puder passar para a gente, e eu gostaria que você marcasse esse pensamento. O que você ora reflete o que você acredita sobre Deus. Isso é forte. Porque se você parar para pensar, o tamanho da sua oração, se você ora por coisas do dia a dia, e não é nada errado com isso, e só fica nesse patamar, nesse platô, nesse nível, quer dizer que o seu Deus é o quê? Você sabe da resposta, é um Deus pequeno. É um Deus que não se preocupa com as grandes causas da sua vida. Então, o que você ora reflete o que você acredita sobre Deus. Se você tem medo de pedir para Deus, esse Deus não vai responder a minha oração. Por isso que a vida de oração ela é muito importante na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa intimidade com Deus. Por isso que nós não podemos ter timidez na oração. Por isso que o verso anterior diz, olha, peça, busque, bata a porta e as coisas vão acontecer. E sabe, tem uma historinha, talvez você já ouviu essa história, de um menino que teve um sonho. E nesse sonho ele estava subindo rumo ao céu, né, na presença de Deus, e maravilhado com tudo que observara ali, como o céu era bonito, enfim, no sonho dele era tudo maravilhoso, mas tinha ali uma sala. E nessa sala, ele começou a olhar algumas coisas interessantes, algumas coisas assim, puxa, interessantes essas coisas no céu. Ele viu carros, ele viu ali bolsas, ele viu coisas do dia a dia, coisas do nosso cotidiano, objetos para casa, ele viu muitas coisas interessantes em uma sala. Aí ele foi andando um pouquinho mais, entrou num outro ambiente e começou a observar coisas grotescas, coisas assim estranhas. Nossa, mas o que é isso? Aí ele viu ali um monte ali de pernas, um monte de braços, um monte de mãos, de dedos, de olhos ali de vidro. Ele viu um monte de coisa assim interessante. Falou, nossa, mas que coisa mais estranha para estar aqui no céu. Aí começou a observar e realmente eram muitas coisas, muitas partes do corpo humano, enfim. Ele olhou para outra sala, coisas de casa, carros, e aí ele ficou intrigado, falou, Deus, vem cá, o que é esse monte de coisa aqui? A resposta de Deus foi simples. Olha, está vendo esse monte de coisa que tem aqui? São orações que não foram feitas. São respostas de orações que não foram feitas. Já foi pensar nisso? O quanto a gente deixa de receber porque nós não oramos? Aí me faz lembrar, Cris, aquela música antiga, uma música bem do nosso cenário, né? Nem combinei contigo, mas vai sem chuvas de bênçãos, não precisa tocar não. Já que você está aí, já arriscou para levantar, né? Só um trechozinho só para dar o pessoal matar a saudade, chuva de bênçãos, lembra não? Eu acho que é alguma coisa, acho que em sol, para chuvas de bênçãos. Só para
tentando pegar aí, viu? É um hino antigo que fala: chuva de bênçãos teremos, manda-nos ao Senhor. Mas sabe o que a gente faz de vez em quando? Assim, a gente ora pelas bênçãos de Deus e a chuva, aquele temporal, como deu sábado passado. Sabe o que a gente faz? A gente abre o guarda, nem abre o guarda-chuva, abre o guarda-sol. E as bênçãos não conseguem o quê? Penetrar na nossa vida. Obrigado, Cris. Salve de palmas pro Cris aí, que lembrou aí a velha guarda, né, Cris? Essa é da velha guarda, essa daí. Essa para mim e para você. O pessoal aqui tudo jovem, só não... Mas o ponto é, Deus está disposto a derramar chuvas de bênçãos na nossa vida. Mas nós abrimos o guarda-chuva. E as bênçãos não, porque a gente não pede, a gente não ora. E aí a sala do trono de Deus está repleta de coisas, porque a gente não pede. Então tudo isso é uma introdução para nós entendermos que Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a derramar bênçãos na nossa vida. Mas nós precisamos orar. Orar de forma ousada. E aí você tem um texto, que é o texto que eu coloquei no guia. É uma história, uma narrativa de dois homens que passaram por uma situação terrível. Uma situação qual eles estavam falando do amor de Deus, falando de Jesus, como eu estou falando aqui nessa tarde. E foram presos por isso. Imagine ali a situação, eles presos, enfim, foram julgados e explicando a situação, por que eles foram presos. Mas o fato é que eles foram soltos, porque os maiorais ali não conseguiram prendê-los, porque ia causar ali um rebuliço muito grande. E aí acharam melhor, vão embora. Mas é o seguinte, não falam de Jesus, não fique falando da ressurreição, que Cristo ressuscitou. E um pouquinho antes, se você for ver nesse capítulo, eles haviam ali curado uma pessoa, então o milagre aconteceu. Então estava causando ali uma grande uma confusão ali naquele povo, e as pessoas estavam ali animados com essa religião. Mas os líderes ali daquele contexto não gostaram. E aí tem um verso que eu deixei para vocês no guia, que diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. E olha que coisa, eu gosto dessa frase, até sublinhei essa frase, você pode sublinhar no seu guia também, marcar. E ouvindo isso, o que eles fizeram? Levantaram juntos a voz a quem? A Deus. Eles se reuniram com o seu povo, voltaram, olha, nós estamos felizes, e aí eles começaram a levantar voz. O que é esse levantar a voz? Eles começaram a orar. Olha que coisa fantástica. E aí começa a oração, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa oração. Mas o ponto é, aquelas pessoas estavam numa situação difícil, saíram daquela situação, reuniram com seus queridos, começaram a conversar, começaram a contar as histórias, o que tinha acontecido, e depois disso, começaram a orar. E aí eu queria tirar desse texto 4 lições ou 4 objetivos de uma oração realmente ousada, de uma oração que fez com que aquelas pessoas sentissem a presença de Deus e pediram algo para Deus, que é o que eu gostaria nessa tarde, que nós saíssemos daqui pedindo isso para Deus. Ousadia na oração. Ousadia na oração. E o primeiro ponto você tem no seu guia, você vai escrever esse ponto agora, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós estamos aí na presença de Deus, nós precisamos de um elemento muito importante na oração. E esse primeiro elemento é exaltar e reconhecer o senhorio de Cristo. É você realmente colocar na oração aquele que merece todo o nosso reconhecimento. É levantar Jesus Cristo, é levantar Deus, é engrandecer, é enaltecer, usar aí todos os adjetivos aí, o nome de Jesus na sua oração. E foi isso que essas pessoas fizeram. E aqui está uma parte grande da oração deles, vocês podem observar que após isso eles estavam ali unânimes, levantando a voz e disseram, olha só o que eles disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há,
e que dissestes por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, e levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, nessa parte da oração, os servos, esses homens, exaltaram Jesus, levantaram o nome de Deus, reconheceram o senhorio de Jesus, a soberania de Jesus. Apesar das circunstâncias, apesar da situação que eles estavam, apesar do problema que eles enfrentaram, mas eles realmente entendiam que o sucesso do seu crescimento, o sucesso da igreja primitiva, porque essa aqui era a primeira igreja, após Jesus ter saído dessa terra, e essa igreja estava crescendo de uma forma exponencial por causa desse elemento, uma oração ousada. Você sabe que os cristãos eles eram perseguidos porque falavam de Jesus, e muitos eram mortos. Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. E quando o povo se reúne para orar, nós percebemos ali que a igreja literalmente exalta o Senhor Jesus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui eu quero falar um pouco para a liderança, para quem ocupa cargo de liderança. Deus, ele não unge métodos, estratégias. Deus, ele unge pessoas. A unção não se encontra nas coisas. A unção se encontra em você. E aquelas pessoas, elas eram ungidas. E o primeiro ponto da oração, dessa oração, de uma forma específica, dessa oração ousada, é que eles reconheciam Jesus, eles exaltavam Jesus. E se a gente for ver, esse aqui é o 4º capítulo, se você for no 1º capítulo, 2º capítulo, 3º capítulo de Atos, você vai ver uma sucessão de situações, o Espírito Santo descendo, ali Jesus subindo, eles se empoderando ali do Espírito Santo, e 3.000 pessoas eram batizadas, ou seja, a igreja crescia de forma exponencial. E eles continuaram nessa pegada de oração, de uma oração ousada. Mas há um segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês, rapidamente. Além de você, na sua oração, no seu buscar a Deus, reconhecer Jesus, exaltar o nome de Jesus, há um outro segundo ponto. E esse segundo ponto é na sua oração que você pedir para que Deus se preocupe, para que Deus olhe, para que Deus proteja a sua vida. E a gente nota isso nesse texto, no capítulo 4, ainda, desses homens e dessas mulheres, dessas pessoas, que eles, ao exaltar Jesus, e você vai ver isso no verso 29, tá aí vai ser projetado a primeira parte do verso 29, e diz: agora, Senhor, após ter exaltado, olha para as suas ameaças, para a ameaça dos inimigos, para a ameaça das pessoas que nos perseguem. Em outras palavras, Senhor, nos proteja, Senhor, nos guia, Senhor, nos orienta nessa jornada, nos dê a direção. Faça isso por nós, Senhor. Então, na oração, a gente reconhece o senhorio e agora a gente pede a proteção, como essas pessoas pediram a proteção. Era muito mais que um pedido de apenas Deus olhar para a igreja. Era um pedido, de fato, Deus, cuide. Deus, entre em ação. E nós não devemos negligenciar a oração. Eu gosto muito daquela frase que a oração, o poder da oração está em quem ouve. Não em quem faz, mas em quem ouve, quem está ouvindo a sua oração. Quem está ouvindo a sua oração é Deus. E aí está o poder. E Deus vai te dar aí a proteção que você precisa para o seu dia a dia. Pedir que Deus se preocupe é falar: Senhor, fixa os seus olhos, olhe com preocupação, se preocupe, entre com providência na causa apresentada. E essa era a realidade apresentada pelos cristãos primitivos quando abordavam o segundo objetivo nessa oração. Senhor, proteção. Nós reconhecemos que o Senhor cuida da nossa vida, agora o Senhor tem que... reconhecemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, agora o Senhor tem que cuidar da nossa vida, Senhor, nos proteger.
Então, o segundo ponto importante, eu estou aqui acelerando, vamos passar aqui um terceiro ponto, rapidamente, terceiro ponto, nessa oração, eu queria destacar, e você pode marcar aí, pedir a Deus, e aí vem um ponto, ousadia, intrepidez, para anunciar a palavra. Lembre, nota que eu mencionei antes, eles foram presos por anunciar a palavra. Eles foram presos por anunciar o caminho. E agora na oração eles pedem, Senhor, é o seguinte, nós vamos continuar anunciando a palavra, nós vamos continuar anunciando o caminho. Nos dê ousadia para isso. Para testemunhar. Você já orou para isso, já no seu trabalho? Senhor, me dê ousadia para me falar do amor de Deus para essa pessoa. Foi o que essas pessoas aqui pediram, nesse contexto, nessa situação. Pediram para que Deus o guiasse, Deus o orientasse. Aí a gente vê no texto, no mesmo texto, na segunda parte do verso 29, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, ou seja, com toda a ousadia a tua palavra. E é interessante a gente ver o que aconteceu em resposta à oração. Está aqui o próximo verso, eu coloquei na linguagem de hoje, o verso 31. Quando terminaram de fazer essa oração, olha só o que aconteceu com o lugar. O lugar onde estavam reunidos tremeu. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Será que não está faltando poder em nossas orações? Está faltando ousadia em nossas orações? Será que nós não estamos assim num nível muito baixo, muito aquém daquilo que Deus quer nos colocar na nossa vida espiritual, nesse exercício que é a oração? E hoje a maior tristeza da igreja é negligenciar esse poder. Como tem um livro chamado The Missing Power, é o poder perdido. Porque nós, como cristãos, hoje vivemos uma vida que muito relativa, a gente se reúne, eu digo isso de uma forma geral, no mundo cristão de uma forma geral, e não há poder. É por isso que os discípulos aqui pediram, Senhor, nos dê ousadia, nos dê a intrepidez para poder falar dessa palavra. Mas há um quarto ponto. Eu queria falar um pouquinho para vocês desse quarto ponto. Pedir a Deus que use as nossas mãos, as mãos para efetuar curas, sinais e prodígios. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Em outras palavras, tudo está ao nosso alcance. Tudo que é ligado com o céu está ao nosso alcance. E o que Deus mais quer é que ocorra milagres, é que ocorra sinais, prodígios. Sabe por quê? Que a partir do momento que acontece um desses fatores, quem é exaltado? Jesus. Ao você ir a um hospital, e ali você vai visitar alguém, tem algumas pessoas da área da saúde aqui, e essa pessoa está agonizando, está em sofrimento, e você vai ali levar uma palavra com ousadia, orar por essa pessoa. Essas pessoas se sentem mais aliviadas, porque você está sendo a mão para abençoar, a mão de Deus para abençoar essa pessoa. E o que as pessoas pediram é o seguinte: olha, Deus, estende as suas mãos para que nós possamos efetuar curas, efetuar sinais, efetuar milagre na vida das pessoas. Ou seja, você é um canal de bênção para abençoar outras pessoas. E esse objetivo, nessa oração, foi provavelmente um dos mais destemidos e arrojado. Após a igreja exaltar, reconhecer, pedir para que Deus se preocupasse,
a igreja pediu ousadia, pediu a intrepidez, e agora a igreja ela pede evidências para poder levar as boas novas. Por que a igreja cresceu tanto naquela época? Porque acontecia milagres. Mas os milagres eram para que eles pudessem conhecer o verdadeiro Deus, pudessem exaltar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí aconteciam milagres, sinais. É tão lindo ver pessoas sendo transformadas por causa de oração, por causa de alguns gestos, algumas palavras. Pessoas conhecem a Cristo através de outras pessoas. Mas há um outro contexto que eu queria contar para vocês, e essa é uma história bem conhecida, de John Wesley. John Wesley foi o fundador, foi um grande mobilizador, um grande missionário, e ele viajava o mundo inteiro naquela época, isso eu estou falando aí de 1700, chegando em 1800, e ele era um homem de oração, era um homem que realmente entendia a necessidade de orar. E uma das suas viagens, atravessando o Atlântico, não tinha metrô, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje, ficava dias e mais dias, semanas e semanas dentro de um navio, enfrentou uma grande tempestade, um grande vento. Ele sentiu que o navio estava ali mudando de direção, estava balançando demais, e ele estava na sua cabine, lendo ali o seu livro. E ele apenas pausou para fazer uma oração. E nisso, o seu companheiro Adam Clarke o observara e ficava ali só analisando, observando aquela situação. E na sua oração, eu até trouxe ela aí projetada, ele disse as seguintes palavras: soberano e eterno Deus, o Senhor segura os ventos em suas mãos e senta no oceano. Ordene que esses ventos e essas ondas obedeçam ao Senhor e que nos levem logo e de forma segura ao refúgio para o qual estamos indo. Essa foi a oração desse homem, John Wesley. E Adam Clarke, observando, começou a notar algumas coisas, começou a notar a oração, porque sabia que ele era um homem de oração. E John Wesley, ajoelhado, fazendo essa prece, levantou-se ali da sua prece e voltou ali para a sua poltrona, para o seu sofá e continuou a ler. E Adam Clarke, na mesma hora, subiu lá para cima para observar como é que estava o tempo. E quando de repente ele pôde presenciar que o vento havia se acalmado e que o navio voltara à sua direção, ele ficou impressionado. Ele falou: nossa, mas isso é maravilhoso. E o John Wesley nem comentou sobre a oração respondida. E Clarke anotou no seu caderninho e disse assim: olha, tão plenamente ele esperou seu ouvido que ele presumiu o que foi ouvido. Essa é uma oração de fé, onde a pessoa ora, levanta e tem a certeza de que Deus vai responder a oração. E será que nós estamos nesse mesmo nível? As orações não respondidas são aquelas que não são feitas. E nós podemos estar correndo esse risco. Eu gosto muito desse pensamento de Ellen White, que diz: a oração e a fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. E aqui eu queria lançar um desafio. Eu queria que você pensasse um pouco. Se você tem a sua folha, você vai ver que você tem um espaço aí embaixo. Oração por milagre, uma oração ousada. Só queria que você observasse esse espaço. Daqui a pouco eu vou fazer um desafio para ti. Para você escrever um pedido. Isso é você e Deus. Mas é uma oração ousada. Não é pedir por coisas assim que até você pode resolver. Amanhã mesmo eu vou lá e resolvo. Não, não é isso. Eu estou falando de coisa realmente ousada, coisa realmente grandiosa. Porque há necessidade em nossos dias de vermos a manifestação de Deus claramente.
Talvez eu falo para alguém que está com uma empresa que precisa que a empresa dê um boom. Você vai desenvolver as suas habilidades, mas agora Deus, Senhor, faz o milagre. Talvez alguma pessoa está em busca de um parceiro, de uma parceira, uma pessoa que realmente... Deus, faz esse milagre na minha vida. Ou um casamento, ou um relacionamento, uma família. É um milagre, você vai escrever daqui a pouco. Mas isso eu queria contar a história, ou começar a história dessa pessoa da foto. Essa... Tá aí a foto, né, Reginaldo? Essa é a Valdirene. E ela pôde experimentar uma oração ousada. Essa pessoa, essa mulher tem viajado o Brasil inteiro para contar a sua história. É impressionante nós vermos aí pessoas guerreiras de oração, ou guerreiros de oração. Pessoas que confiam plenamente no poder de Deus. Mas ela esteve num cárcere, assim como Pedro, como João. Permaneceu ali anos e anos da sua vida, de forma injusta. Uma mulher formada em direito, uma mulher pedagoga, uma mulher que era assessora do juiz, presa de forma injusta. Foi casado, seu primeiro casamento não deu certo. E nesse primeiro casamento, que não deu certo, ela abandonou a Deus. E algumas coisas começaram a acontecer na vida dela. E uma dessas coisas foi conhecer alguém pela internet. E essa pessoa que ela conheceu pela internet fez com que a vida dela afundasse de uma forma dramática. Ela era uma mulher que tinha recursos, porque trabalhava como assessora do juiz, e essa pessoa usou dessa situação. E aconteceu ali uma morte na família. Eu gostaria que a Valdirene viesse aqui à frente, e ela vai contar um pouco do que de fato é uma oração ousada. Eu dei aqui só um pano de fundo para vocês entenderem um pouco da história dessa mulher, dentro daquilo que nós falamos. Valdirene, conta um pouquinho de como foi a experiência. Eu só dei aí uns pontos dessa sua caminhada. Boa tarde. Como ele disse, eu fui casada com um homem. Eu sempre fui desta religião. Eu segui essa religião desde pequena, cristã. E eu fui casada com um homem, me casei com um homem que não frequentava a mesma igreja que eu. E a vida dava indícios que tudo ia dar errado. Mas mesmo assim eu quis prosseguir. E o casamento não deu certo. Eu servi a Deus e ele serviu o mundo. E ficou muito difícil para mim. E quando eu me separei, eu coloquei a culpa em Deus. Como tudo dava errado, eu achei que Deus era culpado e não eu por ter escolhido mal. E aí eu abandonei a Deus. Eu não queria saber dele em momento algum. E quando vinham falar para mim, eu tinha aversão a Deus. E eu fiz uma promessa, foram 3 nuncas. Eu não uso esse vocabulário em minha vida. Eu disse, nunca mais eu coloco os pés em Tucum. Quando eu me separei, eu morava nesse bairro. E eu virei as costas e falei, nunca mais eu coloco os pés aqui. A segunda frase, eu disse dentro da igreja, nunca mais eu coloco os pés nesta igreja. Eu não vou para esse céu de hipócritas. Porque eles sabiam dos meus problemas, as tribulações que eu estava enfrentando, porque ele começou a usar drogas e beber. E eu não aceitava isso. E o terceiro nunca, quando alguém se aproximou de mim para falar de Deus e me entregou uma Bíblia. E eu não quis saber. Eu não quis saber de Deus.
3 juramentos que me custaram muito, sabe? E aí eu comecei a viver desvairadamente. Noitadas, curtir com os amigos, sair, sem me preocupar. E eu tinha condições financeiras, sabe? A minha família tinha condições, nós tínhamos pedreira, tipo exportação de granito. Eu tinha um carro, eu já tinha um filho, né? Eu tive um filho com esse casamento, chamado Lohan. E eu tinha um carro importado, para vocês terem noção, eu tinha acabado de fazer a faculdade de pedagogia e mudei para a cidade de Nova Venécia, estava fazendo a faculdade de Direito no 6º período e eu era assessora do gabinete do juiz criminal da cidade. E ajudava os meus pais na parte administrativa e eu ganhei de presente um carro Honda LSI japonês, importado. Só haviam 2 no estado, eu e o filho do governador. E eu era a pessoa mais fútil que podia existir na face da terra. A mais vaidosa, que gastava horas na estética, com procedimentos, salões e tudo que vocês pensarem. Muito gasto com vestuário e joias e tudo mais. E então, quando eu saía com o meu Deus móvel, ele tinha que chamar atenção por mim, onde quer que eu passasse. E quando eu descia do carro e eu adentrava a faculdade de Direito, eu tinha que fazer 15, 17 pessoas virarem o rosto e olhar para mim, porque senão não era Valdirene. A vaidade em pessoa passava e ela tinha que ser seguida pelos olhos. Mas eu era uma pessoa muito estudiosa. Eu não deixava de estudar. E o meu carro, ele nunca vivia vazio. Ele vivia cheio dos amigos que querem se aproveitar do que você tem. Cheio de amigos que querem ter uma entrada franca ali, gratuita, para entrar nos bailes, porque você abria a carteira e pagava para eles entrar. Você abria a carteira e pagava para eles beberem. E por aí afora. Esses meus amigos não me largavam e me seguiam para onde quer que eu estava. Faziam fila para entrar no meu carro. E era assim que eu vivia. Bailes e tudo mais. Até que um dia um rapaz pegou meu carro e bateu. O meu Deus móvel. E o meu pai me deu um castigo. Ele falou assim: olha, a partir de agora você vai andar a pé. E eu vou cortar sua mesada. Acabou. E eu falei: não, eu não vou ficar em casa. Meus amigos vão pagar para mim e eu vou sair. Mas ninguém me convidava para as festas, ninguém me chamava para sair, ninguém pagava nada para mim. Nada. E quando eu saía da faculdade, eu tinha que voltar de ônibus, porque eles passavam por mim e fingiam que não me viam. Esses eram os meus amigos, para vocês terem a noção. E eu então me revoltei com isso e resolvi ficar em casa. Eu falei, bom, eu vou entrar numa sala de bate-papo, eu nem sabia como entrar numa sala de MSN, e comecei a conversar com pessoas nos Estados Unidos, Inglaterra, em tudo quanto é lugar. E conversando, na sala de bate-papo entra um homem chamado pelo codinome Eros, o deus grego. Eu falei, nossa, ele deve ser muito bonito. Isso é um deus, né? Ah, não era não, pastor. Ele não era bonito. Mas ele se demonstrou ser um gentleman, um cavalheiro, sabe? Ele se demonstrou ser aquilo que eu queria que ele fosse. Eu, boba, ele perguntava certas coisas para mim, eu falava assim, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, eu não vou beber, eu não vou sair, eu não vou jogar bola. Gente, com uma mulher dessa eu vou sair para quê? E aí ele me convidou para vir aqui em São Paulo. E eu vim. Eu vim para uma festa. E ali, quando eu fui chegando no aeroporto, rosas me recebendo ali com ele. No hotel, pétalas de rosa, champanhe, chocolate. Que mulher não gosta disso, não é? De ser paparicada. A porta do carro sendo aberta para eu entrar, fechar. O encosto sendo acomodado para poder eu sentar.
a latinha sendo aberta para poder eu beber. Eu não podia carregar uma sacolinha, porque ia estragar minhas unhas. Ele dizia, um gentleman, um cavalheiro. Então eu fui embora. E esse homem começou a ter um relacionamento comigo pela internet. E apareceu na cidade para uma festa. E fotografou todos os meus familiares e os bens que nós tínhamos. Tudo. E eu pensei, nossa, ele é curioso. Ele está fazendo isso porque ele quer ter noção de quem é quem. Mas não. A curiosidade dele foi muito além, porque ele perguntava o que ele tem, o que ele faz, onde ele mora, de quem ele é filho. E assim por diante. E ele voltou aqui para São Paulo. E já retornou à cidade com uma aliança na mão. E colocou no meu dedo e disse, olha, eu quero levar você para São Paulo. Começa a preparar suas coisas que você vai para lá comigo. E eu olhei e falei assim, tá bom. Só que ele começou a ser um homem possessivo. Sabe aquele tipo de homem que pergunta assim, onde você estava, o que você fez, com que roupa você está agora, mostra no Skype o que você comeu. Mandava lanches para a faculdade e falava, o rapaz do lanche foi lá e você não estava lá. Você estava com quem? Onde você estava? Simplesmente eu estava estudando. Porque eu estava sendo preparada pelo juiz da cidade. Eu era assessora dele, eu estava sendo preparada por ele para ser promotora de justiça e passar pela banca examinadora. Então eu gastava muitas horas estudando. Mas ele acreditava ao contrário. E eu falei, nossa, esse relacionamento não vai dar certo. E eu vou sair fora. E aí então, eu deixei o MSN de lado, o Skype, passei a falar menos com esse homem. E ele falava, você está querendo terminar comigo? E eu pedi um tempo e ele disse, não, eu não posso te dar um tempo. Sabe? E ele me perseguia de tal maneira, e ele falava assim comigo e com a minha mãe, olha, se você resolver terminar comigo, eu quero ir na cidade. Eu vou te entregar um presente, uma viagem. Você nunca mais vai esquecer dessa viagem. Eu disse, que isso, deixa para lá, não quero viagem nenhuma, não. Não, eu quero te entregar. E eu comecei a tratar esse homem com uma maior frieza. E não foi minha surpresa? Um dia, no dia 4 de dezembro de 2006, esse homem tocou a campainha da minha casa com um carro locado e apareceu na minha cidade, sem ser convidado, sem informar que ia. E lá, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei assim, o que você está fazendo aqui? Quem te chamou aqui? Eu vim aqui trazer seu presente, a sua viagem. Eu falei, então me entrega. Brinquei com ele, né? Ele falou, não, eu vou te entregar a sua viagem daqui 3 dias. No outro dia ele passou na escola, pegou meu filho e pegou meu primo e levou para tomar sorvete, sabe? Sem a minha autorização, sem a autorização dos pais do meu primo. E eu briguei com ele por causa disso. Por que você fez isso? Você deveria ter me falado. Eu não deixo meu filho sair com as pessoas que eu não conheço bem. No segundo dia, ele chamou meu filho para ir para Vitória. Minha mãe disse não. Ele não vai porque ele vai viajar comigo. No terceiro dia, este homem, que se dizia um gentleman, ele foi à escola do meu primo, pegou esse primo que levou para tomar sorvete, pegou, colocou ele dentro do carro, deu uma carona para ele, sequestrou o Vinícius. Ele amordaçou o Vinícius, as mãos atadas, e quando ele percebeu, ele adentrou um motel porque o Vinícius não conseguia respirar, diz os autos do processo. E o Vinícius, ele tinha uma adenoide, ele não respirava pelo nariz, e ele morreu asfixiado. Ele pegou o Vinícius para fazer um sequestro. E eu estava na minha casa. De repente a campainha toca, uma viatura de polícia. Eu jamais tinha entrado numa delegacia ou numa viatura. Ele pediu para que eu entrasse na viatura para esclarecer um fato na delegacia.
E quando eu entrei pensando, poxa, aconteceu alguma coisa com a minha família, eles estão em viagem, aconteceu alguma coisa, eu pensei. Quando eu entrei, eles algemaram meu braço. E eu gritei com eles e disse assim: ei, tira a algema do meu braço agora. Você sabe com quem você está falando? Eu sou assessora do gabinete do juiz criminal dessa cidade. Eu vou mandar dar uma lição em vocês. Tira isso agora. E ele mandou eu me calar até que eu chegasse lá. E eu só fui saber o que aconteceu com o Vinícius de tarde. Esse homem estava passando abaixo, assim, na escada, eram 2 andares, ele passando embaixo. E eu não pude acreditar quando a policial civil falou o que tinha acontecido. Eu não conseguia acreditar. Eu falei, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele se portou como um homem decente. Que isso? Isso é um absurdo. E aí me levaram a escada abaixo, e quando eu vi esse homem, eu olhei e falei, por que você fez isso? Você é louco? Você perdeu o juízo? Ele olhou para mim e disse, o que eu fiz, meu plano deu errado. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Você gostou do seu presente? Eu ia fazer isso com o seu filho. Eu queria rasgar ele em pedaços naquela hora, de tanta raiva que eu fiquei. Como pode uma pessoa ser tão egoísta, sabe? Ser tão mesquinha e me querer como um objeto para ele? Fazer isso com uma pessoa que eu amava tanto, o Vinícius. Aquele bichinho, aquela criança de 9 anos para 10 anos, não saía da minha casa. E era tratado com o maior amor do mundo. Era o meu primo. E aí então, por mais que eu gritasse e falasse ali com eles, com a justiça, olha, eu não tenho culpa, não fui eu. Ele falou que eu dei ideia de um sequestro. Para que eu queria sequestrar alguma coisa se eu tinha tanto bem quanto os outros da família? E eu não precisava daquilo. Por puro egoísmo e vaidade dele, sabe? E por mais que eu falava com a justiça, não fui eu não tenho culpa, eu sou inocente, me tira daqui. Ninguém acreditou em mim. Me trouxeram então para um lugar no DHPP em Vitória. E lá veio uma sabatina de perguntas em cima de mim. Como eu iria responder para eles uma coisa que eu não sabia? Porque se eu soubesse, eu tentaria impedir. Como é que eu ia responder? Não tinha como. E eu olhava para a justiça e falando assim, como é que pode eles acreditarem na fala de um mentiroso? Como pode isso? Isso não existe. Eu argumentava com eles. Mas nada deu certo, sabe? Me colocaram num camburão, uma viatura. Então, me levaram noite adentro por uma estrada escura. E quando abriram aquilo ali, eu pensei que eu ia morrer. Quando abriram, eu olhei para o policial e perguntei assim, ei, aonde é que eu estou? E ele olhou para mim e falou, bem-vindo ao inferno. Você está em Tucum. Na hora, veio uma rajada na minha cabeça, como um lembrete, sabe? Eu disse, nunca mais eu coloco os pés em Tucum. Gente, eu morava perto de um presídio e não sabia. E eu estava ali dentro. Então me colocaram numa cela separada e no outro dia me levaram para uma cela de curso superior onde ficavam as mães com os seus bebês, chamado berçário. E lá eu sentava na frente daquele chapão, daquela grade, aguardando a qualquer momento alguém abrir a porta para eu poder sair. E eu chorava, e eu gritava, e eu reclamava. Vocês cometeram um engano comigo, me tirem daqui, eu sou inocente, por favor. Mas eu olhava para o céu e clamava e falava assim, ei você, com a maior arrogância do mundo, por que você me colocou aqui, hein? Quem é você, Deus, para me deixar aqui? Quem é você? Me tira daqui agora, você sabe que eu não tenho culpa, me tira desse lugar. Era assim que eu tratava Deus.
mas nada foi solucionado. Antes de completar 10 meses que eu estava naquele lugar, eu escrevi uma carta para o meu chefe, juiz, e desafiei ele. Se você me der uma sentença, você vai cometer o pior erro da sua vida e da sua carreira. E você vai perder a sua carreira, a sua jurisprudência por causa disso. Porque você vai cometer um erro. Você não é homem o suficiente para fazer isso comigo. E sabe o que ele fez? Ele me sentenciou a 29 anos, no cesto da pena. E eu não sabia, mas eu quase enlouqueci de tanto nervoso, de agonia, de saber que eu, Valdirene, estava presa por uma coisa que eu não fiz e teria que pagar por aquilo. E começaram então os recursos. Sabe os bens que eu tinha? A maioria, quase tudo, foi gasto pagando advogados e mais advogados e recursos por mais recursos para poder me tirar dali. Mas nada foi resolvido. A minha vida estava na voz de um mentiroso e pronto. No ano de 2007, já tinha 1 ano que eu estava presa. No dia 6 de dezembro, o meu filho, uma amiga, meu pai e minha mãe adentraram o carro num dia de sábado para ir me visitar. E quando eles estavam indo, meu filho não pôde entrar, ele esqueceu a carteirinha. E então no outro dia eles retornaram novamente. E quando passaram uma curva do presídio, havia um homem em pé. E esse homem deu um disparo na direção do carro. O tiro passou pelo vidro, atravessou de raspão a mão do meu filho e foi parar no outro lado. Naquela época não era obrigatório um cinto de segurança, mas 100 metros antes, quando ele saiu da casa da avó paterna, ele olhou para a avó materna e disse: vovó, deixa eu sentar no seu lugar. 16 anos ele tinha. Vovó, deixa eu sentar no seu lugar. E colocou o cinto de segurança e esticou a cabeça para trás. E aí, quando deram o segundo disparo, a bala atravessou o pulmão do Lohan. Era uma bala envenenada chamada Tum-Tum. Passou pelo cinto de segurança, aquele botão de engate, e atravessou o abdômen do meu pai. E eles correram com ele para o hospital mais próximo. E lá dentro, eles tinham um horário certinho, todas as semanas para entrar, 9 horas da manhã. E de repente eu escutei assim, porque eu fiquei fraca e caí, porque minhas pernas não me aguentavam. Eu senti como se o meu coração estivesse rasgando o meu peito e estivesse dilacerando a minha alma. E aí então, eu escutei alguém gritando: ei, atiraram em alguém, uma visita. E eu corri para a guarita e olhei e falei: atiraram em quem? Por favor, fala para mim. E o policial não respondeu, então eu corri para o chapão, para o portão da entrada do berçário. Olhei para frente e comecei a gritar e balançar: ei, atiraram em quem? Por favor, me fala. E veio então 3 policiais ao meu encontro ali. E eles olharam para mim e disseram assim: seu pai está bem. Como é que está minha mãe? Sua mãe está bem. Mas eles não falavam do Lohan. Então eu enfiei a mão entre a grade, arranquei a arma do coldre dele e tentei tirar minha vida. Mas eles foram mais espertos que eu, pegaram a arma e lutaram comigo e arrancaram ela de mim. Então me tiraram dali e levaram para o hospital para tomar um medicamento. E eu perguntei: por que vocês estão fazendo isso? Eu não preciso tomar remédio, eu quero saber o que está acontecendo. Sabe, e a justificativa foi tão fútil. Eles olharam para mim com a maior frieza do mundo e disseram assim: como compra uma laranja na feira? Deram um tiro no seu filho e ele morreu. Eu falei: olha, você para de brincar comigo, isso é brincadeira, isso não se faz com uma mãe. Como que ele morreu? Ele não morreu. Para de fazer isso comigo, isso é pecado. Mentir é pecado, para com isso.
E aí me levaram de volta para dentro da cela e eu aguardei o advogado chegar. E 2 horas da tarde ele subiu o presídio de carro e ele saltou ali. E quando ele saltou e olhou para mim com o telefone na mão, ele falou: sua mãe vai falar com você. E eu olhei para ele e eu não queria responder porque eu já sabia da resposta dele. Eu quero saber onde o corpo do meu filho vai ser velado. E antes que ele abrisse a boca, ele respondeu: sabe o que é para mim? Você sabe. E eu então olhei e falei: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Central de Campo Grande. A segunda rajada veio em cima da minha cabeça como um terremoto, porque eu lembrei: nunca mais eu coloco os pés dentro dessa igreja, sabe? E aí quando foi 8:30 da noite, eles me levaram até a igreja. E quando eu olhei aquele corredor assim, quando me tiraram do carrossela, que eu olhei aquele corredor imenso na minha frente, que eu deparei com aquele caixão lá na frente, eu fui dando passadas largas e olhando, e Deus, ele foi quebrando meu coração em pedaços até eu chegar lá na frente. E eu olhei para o meu filho dentro do caixão e disse assim: ei, garoto, levanta daí agora, abre os olhos e para de brincar com tua mãe, isso não se faz, levanta daí agora, por favor. Mas ele não levantou e não abriu os olhos, ele ficou lá, inerte, 1,86 m, parado, quietinho. E eu perdi meu chão. Em ver meu filho ali, pensam que é fácil. A dor de perder um filho não se compara a nada nesse mundo. Você pode perder toda a sua riqueza. Você pode perder seu marido, seus pais, irmãos. Mas perder um filho é uma dor implacável, uma dor miserável, que te corrói, te consome, te deixa em vazio. E aí me tiraram de lá e me levaram de volta para o presídio. E as mulheres daquele presídio quase derrubaram o presídio, porque de manhã fizeram com que eu voltasse e eu não podia. E quando eu adentrei de volta ali, naquele corredor, aquilo que estava em pedaços do meu coração, Deus foi quebrando, esmigalhando ali, esfarelando ali os pedacinhos que restaram no meu coração, até eu chegar lá na frente e olhar para o meu filho. Jamais eu podia imaginar que uma coisa dessa fosse acontecer na minha vida, jamais. E a igreja então do nada começou a cantar o Além do Rio. E ali eu tive a certeza que o Espírito Santo de Deus me tocava dentro do presídio para que eu lembrasse das músicas que eu cantava quando eu estava na igreja. E era aquela música que me perseguia o tempo todo. Até que o motorista burlou as viaturas e chegou a me levar também no sepultamento. E a pior cena que existe para uma pessoa, para mim, para uma mãe, é ver seu filho descer a sepultura e você não poder fazer nada para tirar ele dali. E saber que o lugar de um jovem de 16 anos vai ser ali até quando Jesus voltar. É triste demais. Saber que você não vai poder abraçar, beijar, dar carinho e fazer nada por ele, preparar ele como ele queria para uma faculdade e ser alguém. Nada. Foi cortado todos os sonhos, todos os planos, tudo. E me tiraram dali e me levaram de volta para o presídio. Eu não sei como. Porque eu não era mais nada. Ninguém. Aquelas miseráveis que eu julgava dentro do presídio, as criminosas, foram que me deram um banho, me sustentaram, me alimentaram, porque eu não conseguia fazer nada sozinha.
Eu não sabia que era dia, o que era noite. Elas que cuidaram de mim. Foi então que eu recebi um castigo, porque uma dessas mulheres ficou com medo e guardou o telefone dentro da minha bolsa. E me colocaram então lá dentro do presídio grande. Eu pensava assim, eu estou no fundo do poço. Mas quando eu cheguei lá e vi aquela cena de Jesus ser crucificado ali, espancamentos, drogas e tantas outras coisas na minha frente, coisa que meus olhos, em piores lugares que eu for, eu jamais conseguiria ver o que eu vi lá. Eu pensei que eu fosse morrer. 30 dias eu fiquei lá dentro. E fiquei pele e osso, fraca, devido às drogas. Então foi um momento em que eu tive a ousadia de orar, cair de joelhos ali no meio do corredor sem me importar com ninguém. E eu falei, ei Deus, você está aí? Você pode me ouvir agora? Eu não aguento mais andar. Eu não aguento mais e elas vão me matar. E eu vou morrer aqui. Se você não fizer algo por mim, eu vou morrer. E aí eu escutei da grade, Valdirene. O chapão abriu e falou, volta para o berçário. Porque lá era melhor. Um pouco melhor. Eu convivi 3 anos e 7 meses dentro daquele presídio chamado Tucum. Então eles resolveram fechar o presídio. E quando eles fecharam aquele presídio, eles transferiram para outro lugar, chamado Bubu. Ali eu tinha regalias que podia entrar um malote, alimentação, coisas boas de se comer. E minha família mandava de tudo para mim. Mas quando eu fui para Bubu, lá eu só podia receber shampoo. E eu caía desmaiada na frente, em cima das caixas, em cima da máquina de costura, de tanta fraqueza, de tanta fome. Porque eu não queria comer certas coisas e às vezes a comida vinha estragada e a vida era muito difícil. Sabe, e aí eu me lembrava do tempo bom lá no presídio, em que eu fazia trabalho missionário com as meninas, e ali eu só tinha a oportunidade, pastor, de pegar uma Bíblia que estava na cela, em Bubu, e falar do amor de Deus para as pessoas lendo a Bíblia. E já era o principal, não é? E eu cantava ali, e elas cantavam junto comigo. Ali eu convivi mais 4 anos e 12 dias. Ao todo foram 7 anos, 7 meses e 12 dias de sofrimento. 3 anos no semiaberto. Indo e voltando, trabalhando, e recursos foram fechados, todos os recursos e nada resolvido. E eu tive o direito de 5 saídas temporárias, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e uma saída no dia do aniversário. Então, quando eu tive a primeira saída temporária no Dia das Mães, eu tomei uma decisão na minha vida, que eu jamais seria escrava de qualquer coisa fútil que me afastasse de Deus. Eu ainda contemplei tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu usava. E na outra saída, então, eu resolvi tomar a decisão de me batizar e contar a minha experiência. Só que não para por aí. Só mais um pedacinho. Eu me casei com uma pessoa cristã, lá dentro mesmo, através de uma ligação por engano. Eu engravidei 2 vezes. Ele não era preso, tá? Eu engravidei 2 vezes e perdi. E eu comecei a ver que a maneira em que eu orava era só assim: Senhor, por favor, me dá um filho.
Todos os dias eu insistia na mesma coisa: Jesus, por favor, me dê um filho para que eu seja feliz. Me conceda um filho. Todos os dias a minha oração se resumia a isso. E aí eu aprendi, através da oração intercessória, como orar e como pedir. Então eu caí de joelhos mais uma vez e clamei a Deus e falei: Senhor, tem misericórdia da tua filha, me ajuda. Se eu não for para gerar um filho do meu ventre, que o Senhor possa me dar um de lá do orfanato, porque eu entrei com um pedido na justiça. Eu tenho tanto amor para dar, e Ele vai me dar amor também, sabe? E Ele vai ser uma bênção, e eu vou ser uma bênção na vida dele. Porque mãe não é aquela que coloca para fora, né, o filho que pare, mas é aquela que cria. E aí eu fui descobrir em 2017 que eu estava grávida, em fevereiro. E eu fiquei muito feliz, porém o coração não bateu. As duas gravidezes também, isso também não aconteceu, do coração bater. E aí então, eu resolvi ficar calada durante 15 dias orando e pedindo. Quando eu fui até fazer o exame de ultrassom, eu pude ouvir o som mais lindo desse mundo, o som da batida do coração do meu bebê. Eu fiquei tão feliz, tão radiante, que eu esqueci de olhar o ultrassom e fui para casa. E aí de tarde, quando eu abri e olhei, eu vi ali: velocidades troflobásticas. O que é isso? Corri no Google para olhar. Ramificações em formas de cachos que secam, entremeio em volta do útero, elas secam e elas vão espremendo ali. Se você não perder o bebê ou tirar, pode se formar uma metástase e você pode morrer. Então, eu caí de joelhos, olhei e falei assim: Senhor, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu estou muito nova, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar do seu amor. Sabe? Por favor, me ajuda. Me cura. Se isso é uma doença, se é o que eu estou lendo ali, eu leiga no assunto, se é o que eu estou lendo, Senhor, me ajuda. Está falando que eu estou com mioma, com cistos, me ajuda. Me salva, Deus, eu não posso morrer. Eu senti o sangue escorrendo pelas minhas pernas. E aí então me levaram para o hospital. Eu fiquei 10 dias internada. Lá quando me levaram para o quarto, já gritaram abortamento. E quando me levaram para fazer o ultrassom no outro dia, eu ouvi o som da batida mais linda, a batida do coração. É isso que te rege, que te mantém vivo. Amém. E ali, quando eu ouvi a batida do coração, minha mãe olhou e falou: mostra para mim, doutor, cadê a velocidade que está cercando o útero da minha filha? Os miomas, os cistos. Não tem nada aqui, nada. O que tem é um descolamento de placenta, é um hematoma periovular subcoriônico do lado direito. Qualquer coisa que ela mexer vai sangrar. Então me mandaram para casa de repouso. 4 dias depois eu voltei. O sangramento era do tamanho de um bife de fígado a cada saída. Pedaços e mais pedaços esvaindo de sangue. Gritavam de novo: abortamento. E não me atenderam naquela noite, só de manhã. Não fizeram nada por mim. De manhã, então, quando eu estava lá, esperando ser atendida, entra um homem de jaleco, parou em frente à porta, olhou para mim e disse assim: ei, moça, por que você está triste? Você está sangrando muito? Eu só um pouco. Calma, pensa positivo que tudo vai dar certo. Sabe, é uma chuva. É como se o bebê estivesse debaixo de uma sombrinha e vai chover muito daqui para frente. Mas vai passar. Não deixe com que as pessoas te influenciem, porque vai passar. Pensa positivo. E a enfermeira então adentrou ali o quarto e eu olhei para ela e falei: que horas que eu vou ser atendida? E ela falou assim: a médica já está vindo. Eu falei: não quero ser atendida pela médica, eu quero ser atendida por aquele médico que saiu agora.
E ela olhou para mim e falou: que médico? Aqui não tem médico, aqui é um hospital feminino, só tem mulheres. Só temos 2 pediatras e eles não chegaram aqui. E eu então olhei para ela, a médica já chegando ali ao meu encontro, e falou: olha, você vai ficar de jejum até meio-dia para fazer ultrassom. Que é isso de jejum para fazer ultrassom? Vocês querem fazer uma curetagem em mim, pensam que eu perdi o meu bebê, não é? Pois eu vou lá fazer esse ultrassom e eu vou mostrar para vocês o tamanho do meu Deus, o tamanho do Deus a qual eu acredito, a qual eu creio. Eu vou mostrar. E eu fui fazer o exame. E quando eu estava lá, eu escutei a batida mais linda novamente. Tum, tum, tum. E quando eu voltei com o resultado na mão, juntou toda a equipe médica, a administração, não acreditando no que estava acontecendo. Olhou para mim e disse: pode ir embora, você não vai perder esse neném, só faça repouso, por favor, absoluto. E eu me mantive em repouso durante 6 meses e 15 dias. Antes de fazer tudo isso, de engravidar, eu passei por embriologistas que disseram 1% de chance para engravidar. E o meu bebê nasceu. É a última foto passar? Voltar? Ele nasceu saudável, lindo, perfeito, prematuro, com 8 meses, deu o maior susto de parto normal. E ele mostrou para o mundo, para os médicos, que Deus é Deus. Ele não é Deus de 1%. Ele é o Deus que atende a oração quando você clama de joelhos, quando você se derrama sobre Ele. Ele não é um Deus de 1%, Ele é um Deus de 100%. Capaz de quebrar toda a expectativa humana. Capaz de transformar todo o coração. Eu queria convidar você para colocar a mão no peito agora. Sinta aqui no seu peito. Tem algo batendo forte aqui. Sabe quem é que rege a sua vida, querido? É Deus. Sabe quem faz circular esse sangue aí que bombeia o seu corpo? É Deus. Deus, Ele tem o poder de te dar e te tirar. É Deus. E eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que você tem atravessado, se você tem problemas com vícios, se você tem problema de depressão, se você é doente e precisa de uma cura, se você tem problema no seu relacionamento, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Mas é preciso que você seja ousado e caia de joelhos, sem vergonha, sem receio algum, e fale: ei, Senhor, eu estou aqui. Responde a minha oração, porque eu suplico a Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Queridos, se você fizer isso e derramar as lágrimas diante do Senhor, eu creio que Ele vai te responder. Porque Deus, Ele se comove com uma oração sincera. Então não tenha medo. Se você está atravessando algum problema, seja ousado, muito ousado, e peça a Ele. Ele vai responder você. Ele deu a oportunidade para eu recomeçar a minha vida e reconstruir a minha vida, sabe? E eu perdi muitas coisas, e muitas coisas foram necessárias serem perdidas para que eu abrisse os olhos e enxergasse que Deus é Deus na minha vida, que Deus, Ele é 100% o tempo todo, e que eu necessito dEle para me manter viva. Que Deus possa abençoar vocês e possa responder a oração de cada um. Pense assim: não é no seu tempo, não é na sua hora, mas é no tempo e na hora de Deus. Ele responde no tempo dele. Tá bom? Eu queria que você agora pegasse esse papel e escrevesse o impossível. O impossível. É uma forma simbólica de você fazer o seu pedido por escrito. Você vai levar esse papel para casa
E eu espero que daqui algumas semanas, alguns meses, eu não sei quando, essa resposta venha à sua vida. Eu não sei o que é, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E eu queria orar por você agora nesse momento. Você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Eu vou deixar você a sós com Deus alguns segundos, para você conversar com esse Deus, para você abrir o seu coração a Deus, e que você possa carregar esse momento ao restante dessa semana e por toda a sua vida. Grandioso Deus, o céu se manifesta aqui agora neste momento, neste lugar. Nós entendemos que o Senhor é o Senhor das causas impossíveis. E Tu conheces o coração desse homem, Tu conheces o coração dessa mulher, a angústia, a aflição, a tempestade. E assim como John Wesley, nós queremos orar para que o Senhor acalme essas tempestades, para que o Senhor responda às nossas orações. E nós pedimos ao Pai, dê a nós tranquilidade, serenidade, para continuar nessa jornada. Nessa folha, nesse pedaço de papel, foram escritos pedidos, coisas impossíveis, orações ousadas. Eu te peço, Senhor, faça a Tua vontade, responda conforme o Teu querer essas orações. Se há alguém aqui nessa tarde, alguém que nos assiste agora pela internet, que precisa entregar o coração a Jesus, que precisa viver uma nova vida, assim como a Valdirene experimentou essa nova vida, tem experimentado essa nova vida com o Senhor. Que essa decisão seja tomada agora. E que essa pessoa possa caminhar com o Senhor e jamais largar a sua mão. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê uma semana cheia de bênçãos. E com a certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, e que esse testemunho, essa história, sirva de ânimo, esperança e fé e coragem para o que há de vir. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Valdirene. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério Brasil afora. Que você continue sendo essa inspiração para as pessoas que precisam desesperadamente voltar para Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Teremos agora uma música final e temos ali um coffee break, tá bom? Desculpa pelo horário, mas Deus é um Deus grandioso. Deus faz coisas que a gente não consegue mensurar. E com certeza você foi abençoado nessa tarde. Volte o próximo sábado, estaremos aqui mais uma vez. Que você possa ter uma excelente semana na presença de Jesus.